Então é Natal, isso mesmo, nós estamos chegando no final do ano em uma das festas mais importantes do calendário ocidental. Mas a pergunta que fica é essa: o cristão, ele pode comemorar o Natal? Meus irmãos, sem rodeios na resposta, ele pode. Olha, questões de data, comidas, conforme o apóstolo Paulo ele explica em Romanos 14, não devem ser motivos de divisões e discussões entre nós cristãos. E antecipando também algumas objeções que algumas pessoas podem levantar, nós estamos cientes que Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, então esse não seria o foco do nosso vídeo em tentar descobrir qual a data exata. Mas olha, por curiosidade histórica, eu quero compartilhar com vocês que nós encontramos, referências sobre Cristo ter nascido no dia 25 de dezembro, já em Justino Mártir. Esse homem ele viveu 100 anos depois de Cristo, um homem que teve contato com pessoas próximas dos apóstolos, por exemplo. E nós também encontramos evidências em Agostinho de Hipona. Ele viveu 300 anos depois de Cristo, sendo um dos maiores pensadores da história cristã depois de Paulo, e ele asseverou em seu livro Trindade, volume 7, que já era uma tradição muito antiga da igreja, que Jesus tinha nascido no dia 25 de dezembro, e essa tradição chegou bem estabelecida na sua época. Porém, essas evidências históricas não são definitivas. E eu preciso ressaltar também, meus irmãos, que nós, protestantes, não rejeitamos a tradição da igreja, por exemplo. Mas como o assunto não está tão claro, nós não temos evidência nas escrituras do dia exato do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a data 25 de dezembro, ela se tornou uma tradição e simbólica e uma excelente oportunidade para nós compartilharmos o evangelho entre amigos, familiares e resgatando o verdadeiro significado da comemoração do Natal. Então, vem comigo conferir o review desse material que eu separei para vocês. Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel e vocês estão no canal da Plenitude Distribuidora. E nessa review, meus irmãos, nós vamos falar sobre esse pequeno livreto que eu separei para vocês, O Alvorecer da Alegria Indestrutível. Adore a Jesus nesse advento. Meus irmãos, esse devocional nós encontramos leituras diárias para o advento, escrito pelo pastor e teólogo John Piper. E ele menciona em seu devocional que o objetivo primário, meus irmãos, é despertar os leitores nesse mês de Natal, para nós contemplarmos a encarnação do nosso Senhor Jesus. Olha, não precisamos ser despertados para algo novo ou algum ensino totalmente diferente ensinado ao longo da história da igreja. Nós precisamos ser despertados para os ensinos básicos do Evangelho a respeito do Messias, que ele se esvaziou de si mesmo, se encarnou e veio a esse mundo. E uma informação que Piper trouxe nesse devocional que me marcou muito, meus irmãos, eu deixei aqui até separado para vocês, está na página 10. Leia comigo. Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria. Lucas capítulo 2, do verso 10. Não é pequena alegria, não é modesta alegria, mas grande alegria. Se não sentimos isso quando ponderamos sobre a encarnação do Filho de Deus, nós precisamos ser despertados. E meus queridos irmãos, nós não precisamos ser despertados especificamente no Natal, mas nós devemos nos alegrar sempre no nascimento do Filho de Deus, pois nós encontramos inúmeros textos das Escrituras onde os anjos, meus irmãos, nos convidam a celebrar o advento. Mas por que celebrar o nascimento de Jesus? Porque Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. Os anjos, eles trazem boas novas de grande alegria. E nós lemos no Lucas capítulo 2, do verso 8 ao 14, que não era somente uma alegria, mas grande alegria, meus irmãos, pois nasceu o Salvador, que é Cristo. E a palavra em grego que nós traduzimos como boas novas ou boas notícias era usada no contexto romano para designar boas novas do imperador ou da sua sucessão no Império Romano. Os cristãos estavam dialogando com a cultura grega que os norteava
afirmando algo muito mais surpreendente, meus irmãos. Os cristãos ressignificaram essa palavra, anunciando que algo muito maior que os imperadores veio para esse mundo. Não era um império romano, um governador terreno, mas sim o Filho de Deus que se encarnou e está habitando agora entre nós. E isso era uma afronta ao Império Romano, onde Cristo, meus irmãos, era Kyrios, o Senhor, e não os imperadores romanos eram os senhores. Então, essa era a mensagem dos anjos, para que os homens venham para esse advento que marcou a história da humanidade, meus irmãos. E era grande motivo de alegria. E John Piper, ele escreve nesse devocional, meus irmãos, que não era um motivo somente de alegria, mas uma alegria indestrutível. E muitos podem até pensar, nossa, uma alegria indestrutível? Isso não soaria muito com um título sensacionalista? Meus irmãos, com uma observação superficial, soaria sim, mas Piper ressalta que a alegria que Jesus veio trazer não pertence a esse mundo. Jesus afirmou essas palavras, eu, Cristo nosso Senhor, lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará, que está no Evangelho de João capítulo 15. E o evangelista registra essas palavras usando esse termo em grego que é plereo, que é traduzido como transbordar essa palavra. E na maioria das vezes que ela é traduzida, ela traz significado de algo completo, na sua plenitude, que está plenamente abastecido. Meus irmãos, olha que profundo! Cristo está nos prometendo a verdadeira plenitude de alegria, o que nos completa o ser humano. E o mais interessante da língua grega, meus irmãos, é que não é uma promessa que ainda vai se cumprir, ela já se cumpriu. Cristo é a promessa, Cristo nos mostra claramente que a sua obediência serviu ao Pai, que ele se esvaziou de si mesmo, se humilhando em forma de carne, ou seja, se tornando um homem, mostrou que o ato de servir não é algo enfadonho ou é algo ruim, mas que servir é motivo de alegria, meus irmãos, e ser grande no reino de Deus. E obedecer aos mandamentos de Cristo é experimentar alegria nessa vida. Isso mesmo, nessa vida Cristo já nos garantiu a promessa, meus queridos irmãos. E essa alegria já pode ser desfrutada nessa vida. E o nosso Senhor Jesus nos prometeu que enviaria o Paracletos. Quem é esse? O Consolador, o Espírito Santo para nós, meus irmãos. E o Espírito Santo ia derramar nos nossos corações o amor de Deus, conforme Paulo escreve em Romanos 5, e como fruto do Espírito crescendo em nossos corações, aumenta a nossa alegria, pois o fruto do Espírito qual é, meus irmãos? A alegria. Isso não quer dizer que nós cristãos não teremos tristezas, mas a base da nossa alegria, meus irmãos, é muito maior, assim como Paulo asseverou em Romanos 8, que nada pode nos separar do amor de Deus, meus irmãos, quer seja nudez, perseguição, potestade, pois nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo. Ou seja, essa é a alegria eterna, meus irmãos, que encontramos nas Escrituras. Porém, quão errado e tão triste quando estamos diante, meus irmãos, de grandes maravilhas e não sentimos nada. E por isso, meus irmãos, o propósito do pastor teólogo John Piper nesse devocional de advento é nos despertar, meus irmãos. Ele está seguindo o exemplo do apóstolo Pedro, que escreveu em sua segunda epístola essas palavras: é apropriado, enquanto eu viver, continuo a lembrá-los. Na língua original, meus irmãos, essa palavra lembrar, ela traz um sentido de levantar, acordar, despertar alguém do sono que está dormindo. E realmente, muitas vezes, na caminhada espiritual, devido aos problemas da vida, medo, preocupações, nós chegamos a um estado de tristeza e esfriamento espiritual. E nós precisamos acordar, meus irmãos, despertar em nossas vidas. E esse é o propósito desse devocional, despertar os cristãos para enxergarmos e contemplarmos a encarnação de Cristo como uma boa nova do Evangelho, meus irmãos. O alvorecer da alegria é indestrutível. E esse livreto, meus irmãos, é uma ótima escolha para meditarmos nesse mês do Natal, com apenas,
São 91 páginas. Ele oferece leituras diárias para o Advento, para nos ajudar a renovar o senso da maravilha da encarnação de Cristo e nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Deus. E esse devocional ele é ideal para quem deseja resgatar o verdadeiro espírito do Natal e experimentar a alegria plena que só o nosso Senhor Jesus Cristo oferece. E aí, o que vocês acharam da review desse pequeno livreto para ler no Natal? Com toda certeza, meus irmãos, esse material escrito por John Piper, que é um dos autores renomados do cristianismo, um verdadeiro cristão, meus irmãos, com excelente testemunho na sua peregrinação cristã nesse mundo, é uma ótima escolha para você presentear alguém no Natal, para você mesmo. E se você está chegando agora no canal da Plenitude, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E é importante frisar que nós somos uma empresa missionária, comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui no nosso canal você encontra devocionais edificantes, tem o nosso podcast também. Nós já tivemos o privilégio de receber inúmeros convidados de destaque no meio cristão para edificar a sua vida espiritual. E nós fazemos também análises aprofundadas de livros aqui na nossa distribuidora que inspiram e transformam. E o nosso objetivo, meus irmãos, aqui é proporcionar um conteúdo que edifique a sua vida espiritual e aproxime você de um relacionamento mais profundo com o nosso Senhor Jesus. Tendo dito isso, até a próxima review e que Deus abençoe todos vocês.